Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença aí. Vou falar rapidamente sobre a gente, vou inverter um pouco aqui. Eu trabalhei durante 18 anos na Lâmpadas Golden, onde eu aprendi muito com eficiência energética, atuando no mercado de varejo. E há 3, 4 anos nós fundamos a Selena, que é uma empresa voltada para projetos e produtos de iluminação eficiente, né? Nós só trabalhamos com LED, não trabalhamos com outra tecnologia. E o LED é a tendência e muito provavelmente nós vamos ter outras coisas depois do LED, como o OLED. E a iluminação sofre e irá sofrer a maior revolução de todos os tempos. Antes de falar do porquê usar o LED, né? Existem duas situações no mercado de iluminação. Existem as instalações novas, né? E existem as instalações existentes que a gente vai fazer o retrofit, né? Então, quando a gente fala de retrofit, a gente pegar o que nós temos hoje, por exemplo, aqui o pavilhão, e você trocar a iluminação existente aqui, de vapor metálico e fluorescente, pelo sistema LED equivalente, que consome menos energia e dá o mesmo pacote de luz. A mesma luminosidade, com menor consumo de energia e maior durabilidade. A ideia é, quando for fazer um projeto de uma instalação nova, comparar o investimento que seria feito com uma tecnologia tradicional versus o investimento do LED e se calcular o retorno do investimento em cima desta diferença. Quando é investimento novo, você calcula a diferença. Quando é um retrofit, não. Você tira a tradicional e põe o LED. E por que o LED, né? O LED tem vários benefícios. Vou tentar mostrar alguns que talvez vocês desconheçam. Um deles é que o LED não emite ultravioleta e infravermelho. Ele tem mais vida, então ele gera menos descarte, né? Ele gera menos lixo. Ele é simples, você tem situações que você faz um depara, você tira uma lâmpada tradicional e põe um LED de uma forma muito simples, uma rosca E27 ou mesmo uma lâmpada tubular. Ele não possui mercúrio, metais pesados. A lâmpada fluorescente e essas lâmpadas metálicas têm mercúrio. Ele, como eu disse, consome menos energia. E ele dura. Uma coisa que está acontecendo no Brasil e em muitos países, o custo de manutenção é mais caro do que o próprio custo do equipamento. E no Brasil acontece muito disso. Você vai trocar uma lâmpada, por exemplo, nesse pavilhão aqui, você vai precisar alocar um equipamento para subir a 13, 14 metros. Tem que ter todo o equipamento da NR10. Geralmente tem que fazer esse trabalho com 2 pessoas, né, como manda a norma. E a lâmpada talvez custe 30, 40 reais, mas o processo de trocar a lâmpada é mais caro do que a própria lâmpada. Ele é um produto sustentável, né? Ele não tem mercúrio, ele gasta menos energia, ele gera menos lixo, ele diminui a manutenção, então ele se enquadra em projetos sustentáveis de uma forma, tanto Green Building como Aqua, vários selos de sustentabilidade acreditam pontos para projetos com sistemas de iluminação LED. E ele tem uma outra vantagem, né? A gente fala acendimento e reacendimento instantâneo. Essa lâmpada aqui de cima, essa que parece uma dicróica grande, que é uma lâmpada metálica, se você tiver uma queda de energia agora, ela vai precisar de 10 minutos para esfriar e religar. Na iluminação pública a mesma coisa, iluminação de estádios, iluminação de quadras esportivas. Com o LED não. O LED você não tem esse problema do liga e desliga. Eu posso ligar e desligar várias vezes e vou conseguir esse acendimento instantâneo. Aqui eu vou mostrar um pouco da evolução do LED. Não do LED, mas das tecnologias em geral. Aqui embaixo é a lâmpada incandescente. Aqui nós estamos falando de eficiência energética, que é luz por consumo, né? Lumens por watt. E aqui é o tempo. A lâmpada incandescente trabalha entre 15 e 20 lumens por watt, né? Então é uma lâmpada que não sofreu muita evolução durante o tempo. Depois surgiram aí as lâmpadas fluorescentes, né? Entre as fluorescentes, tem as fluorescentes compactas, fluorescentes tubulares, que estão numa faixa aí de 60 a 70 lumens por watt, né? E de uma vida aqui um pouco maior, de 6 a 8 mil horas, né? Aí nós temos as fluorescentes tubulares, que também são eficientes, tem aí 90 lumens por watt, duram em média 7 mil, 15 mil,
horas, existem até lâmpadas de 20 mil horas, mas são lâmpadas que possuem mercúrio, né? E é um produto, né? Mercúrio hoje é uma coisa complicada, né? Porque o mercúrio, não sei se vocês sabem, o mercúrio você não consegue devolver. Na hora que você produziu o mercúrio, a única solução que você tem é guardar ele em aterros controlados. E temos as HIDs, né? Que são as lâmpadas de descarga, que são as lâmpadas mistas, lâmpadas de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico, que usam muito iluminação pública, iluminação de quadras, iluminação de indústrias. São eficientes, duram, podemos dizer, entre 10 a 30 mil horas, mas também é o mesmo problema, mercúrio. E o LED, você vê a curva do LED aqui, nós temos situações já, não em mercado, mas já em laboratório, LED chegando a 180 lumens por watt. Nós temos situações hoje de produtos para iluminação pública com 140 lumens por watt efetivo, considerando-se já a perda do driver e a perda da lente, o que é muita luz, e com as vantagens de não ter mercúrio, com a vantagem de durar muito mais. E quando a gente fala em vida em LED, isso é importante ressaltar, quando a gente fala em vida em lâmpadas tradicionais, a gente fala sempre em vida mediana. Eu acho isso um conceito interessante. A vida mediana significa o quê? Que de um lote de 100 unidades, depois de, digamos, de 8 mil horas, 50% das lâmpadas queimaram. No LED não é vida mediana. No LED nós falamos em depreciação de luz ou manutenção de fluxo. Quando eu falar que LED tem 50 mil, 60 mil, 25 mil horas de vida, significa que, depois desse período, ele perdeu entre 20% e 30% do fluxo luminoso. Não necessariamente essa lâmpada vai queimar ou esse sistema vai estar queimado. Pode até significar que ele esteja funcionando, mas com menos luz. Outra vantagem do LED, controle ótico. Aqui é uma iluminação de um sistema de LED e aqui é a iluminação de um sistema tradicional. O que acontece com o LED? O LED você controla a luz por lente, não por espelho. Uma lâmpada que você instala, uma lâmpada de descarga, ela joga a luz a 360 graus e você tem, né, um conjunto de espelhos que tem um controle óptico, mas esse controle óptico não é tão eficiente. Então você tem muita luz que é jogada para trás, luz que é jogada para cima, né? Então você não consegue um controle óptico tão bom quanto você consegue com o LED. Então, além da eficiência do LED em termos de lumens por watt, o controle óptico faz com que a luz chegue no lugar certo, você tem menos perda de luz. Vou mostrar aqui algumas fotos. Aqui é um estacionamento. Esse caso aqui era um estacionamento que consumia 19,1 kW, né? Que estava com lâmpadas de vapor metálico, e depois você colocou o LED, foi para 6,5 kW. Por você trabalhar com lentes, a luz do LED é muito uniforme, você tem menos efeito zebramento, somente em iluminação pública, que você tem luz, sombra, luz. O LED você tem um controle óptico melhor. E outra vantagem, o LED não joga a luz para cima. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui do lado esquerdo, a cidade está iluminada com lâmpadas de vapor de sódio, que é o que ilumina a maioria das cidades. E aqui é a mesma fotografia depois com LED, né? Repara quanto que o sódio joga de luz para cima. Eu estou comparando aqui um exemplo de lâmpada metálica, que seria essa lâmpada que está iluminando aqui o pavilhão, essa lâmpada grandona, e a lâmpada LED, né? Então o que acontece com a lâmpada metálica? Primeiro que ela também perde luz. A lâmpada metálica, ela perde, depois de 20% de uso, ela perde 30% da luz, porque os químicos se volatilizam. E ela queima com mais ou menos 10 mil horas. E o que acontece com o LED durante esse período? Então, enquanto você tem uma lâmpada metálica, você tem que trocar 5, 6 vezes, o LED, ele está durando 50 até 60 mil horas. Ou seja, se você usar aqui, esse cálculo deve estar mais ou menos com umas 12 horas por dia. 12 horas por dia. Essa luminária aqui vai durar 11 anos.
São 11 anos sem manutenção, enquanto que se você tiver com uma lâmpada metálica, você vai ter que fazer 6 trocas. Vamos falar de dinheiro. Esse gráfico aqui está mostrando o seguinte: uma lâmpada LED, ela se paga em aproximadamente 1 a 2 anos, tá certo? Dependendo da tecnologia que eu estou trocando. Se for com uma tecnologia incandescente, ela deve se pagar perto de 1 ano usando 3 horas por dia, tá? E esse número aqui de R$780 é o quanto que você vai economizar se trocar uma lâmpada durante 25 anos. Ou seja, em 25 anos da lâmpada ligada, você vai deixar de pagar para a Eletropaulo R$780. Se trocar por uma lâmpada halógena, você vai economizar R$485 em 25 anos. E se você trocar por uma lâmpada fluorescente compacta, você vai economizar R$120. Então, o retorno do investimento varia de 1 a 2 anos. Isso usando 3 horas por dia. Então, a matemática é simples. Se você usar 6 horas por dia, é 50% a menos. Se você usar 9 horas por dia, e assim por diante. Ou seja, se você usar uma lâmpada LED, uma lâmpada tradicional, digamos, 12 horas por dia, uma lâmpada incandescente, e você trocar por um LED, o retorno do investimento chega a ser em 3 a 4 meses. Então, em termos financeiros, o LED ele é viável. Os bancos hoje financiam projetos de LED em até 36 vezes, com juros que eu considero razoável, entre 2,1% a 2,4% ao mês. Ele não exige garantia real, né? Ele, com o aval da indústria, do diretor estatutário, o banco aprova essa linha de crédito. Aqui é um pouco do mercado brasileiro. Esses dados aqui está em número de peças, é o mercado de importação. Não estou considerando fabricação nacional, mas para informação de vocês, somente temos uma fábrica de lâmpadas hoje no Brasil, que deve produzir do que ela vende uns 20%, 25%. Então, ou seja, hoje o mercado brasileiro pode-se dizer que 90%, 95% das lâmpadas do Brasil hoje são importadas. Então, o que mostra esse quadro aqui? Ele está mostrando para a gente uma tendência, né? Ou seja, um crescimento muito forte do LED, né? E uma redução significativa aqui são lâmpadas fluorescentes compactas. A lâmpada incandescente praticamente acabou, porque está proibido. Fluorescentes tubulares também caindo. A halógena subiu um pouquinho. Por que subiu a halógena? Porque surgiram aquelas lâmpadas halógenas envelopadas, não sei se vocês já viram no mercado. É uma lâmpada incandescente que tem uma cápsula halógena dentro. E um crescimento brutal em LED. Aqui eu estou falando só de lâmpada. E reparem aqui, isso aqui é luminárias, né? Eu peço atenção especial, porque, na nossa opinião, é isso que vai dominar o mercado. O que está acontecendo hoje é que o consumidor está tirando as lâmpadas tradicionais e colocando LED, que é aquela troca simples. Mas as instalações novas, os novos projetos, eles vão entrar em luminárias. Aqui é um pouco do que vai acontecer em cada setor. Isso é uma projeção do Departamento de Energia americano, que eu trouxe para cá. E aqui está falando onde que o LED está entrando, né? Então, serviços gerais, 4% em 2014, a projeção 55%. Na área de direcional, estou falando lâmpadas dicróicas, lâmpadas par, que tem uma direção, né, tipo refletores. Elas devem ocupar 26% do mercado em 2020 e 74% em 2030. Decorativos, 31%. Dispositivos elétricos, 44%. Essas iluminações de high bay, né, 36%. Iluminação pública, 83%.
estacionamento 74 e edifício 71. E se você vai para 2030, você vê que você está praticamente com o parque todo com LED. E aqui é um gráfico também do Departamento de Energia americano, se você não tivesse o LED, ou seja, você, numa situação de 2013, você teria um crescimento que significaria esse pedaço de energia aqui que você teria que gerar, né? Não é bem esse pedaço, porque nós estamos aqui, né? Então você teria que gerar um pouquinho a mais de energia para atender o crescimento. Com a chegada do LED, você repara que não vai ser necessário gerar tanta energia. Pelo contrário, vai reduzir o consumo e vai fazer com que os Estados Unidos, nesse caso, não precisa gerar energia para atender o crescimento do consumo de iluminação. Ou seja, você está iluminando mais cidades, mais residências, mais indústrias e gastando menos. Aqui que eu falei da luminária, né? Se você olhar no longo prazo, você vai ter aqui, né? Repara que aqui é a lâmpada LED, é o verde claro, e o verde escuro é a luminária LED. Olha o que acontece com a instalação de luminárias, né? Veja que a lâmpada LED, ela entra, ela ocupa o espaço, mas ela não consegue segurar a evolução da luminária, ou seja, no longo prazo você vai ter uma tendência a diminuir a quantidade de soquetes, porque as instalações novas vão colocar sistemas de iluminação, né? São luminárias integradas que está lá a fonte de luz, o driver e a luminária tudo junto. E quando a gente fala em LED, a gente fala também em inteligência, porque o LED é eletrônica, né? A lâmpada que nós estamos acostumados é uma lâmpada química, o LED é eletrônica. E por lá de ser eletrônica, você consegue colocar dentro da lâmpada de LED sistemas de comunicação, né? Hoje já tem lâmpadas LED que eu consigo ligar no meu router da minha casa, no roteador, e no roteador eu consigo botar automação nessa lâmpada, porque as lâmpadas conversam com o roteador e eu faço o download de um aplicativo e eu mando comandos para o roteador que vai mandar comando para a lâmpada. Eu vou conseguir dimerizar, ligar, fazer programação, fazer o que eu quiser. E nós já fizemos isso. Nós já fizemos isso em iluminação pública. Aqui é São Luís do Paraitinga, é uma cidade histórica, é um projeto de PIE que nós fizemos juntos com o Eletro. E aqui nós conseguimos automatizar 130 pontos, ou seja, são 130 luminárias LED ligadas com um sistema inteligente, onde a gente consegue acessar o ponto por um laptop e consegue programar. Vai ter um evento, se eu quiser que a iluminação pública ligue mais cedo, é possível. E consigo monitorar também se a lâmpada queimou, se a LED queimou, consigo monitorar consumo. Então, já é possível colocar inteligência no LED. O que eu vou falar aqui não é novidade. O custo da energia realmente está alto, né? Nós estamos aí na tarifa vermelha, né? E essa tarifa vermelha é uma tarifa que está acontecendo em função dos baixos níveis de água nos reservatórios, né? E por isso nós estamos pagando, além do quilowatt ter subido, nós estamos pagando mais caro ainda, porque a energia que nós temos não é suficiente para atender a demanda. Então, na realidade, a concessionária nos penaliza, forçando a gente a consumir menos para que o reservatório consiga se manter por mais tempo, né? E isso incentiva o LED, porque o LED, quando vamos numa indústria, já me deparei com indústrias que querem colocar o fotovoltaico, mas nos procuram antes para baixar o consumo de energia, para poder dimensionar o parque fotovoltaico para o tamanho do consumo, né? Então, teoricamente, você até
reduz um pouco o investimento fotovoltaico. Você precisa de menos quilowatt, porque você baixou o seu consumo. Aqui é um exemplo, a nossa fonte aqui é a ANEEL também, só que aqui está com imposto. Tá? Aqui já está com PIS, COFINS e ICMS. Tá? Eu coloquei aqui aproximadamente 30% de imposto em média. Mas aqui é para vocês entenderem o impacto, né? Olha quanto que a energia elétrica subiu nos últimos tempos. Aqui é uma projeção, né, para a indústria. Aqui nós estamos falando da tarifa da indústria, né? Como eu disse, é uma tarifa um pouquinho mais econômica, mas mesmo assim, olha quanto a indústria já está pagando aqui. Está pagando 45 centavos. E vai chegar a pagar o ano que vem já 50 centavos. Então é muito crítico. Eu vou dar um exemplo rápido de um projeto, isso aqui é um estudo de caso de uma indústria que nós tiramos lâmpadas de vapor metálico e colocamos lâmpadas LED, tá? Eu vou olhar os grandes números aqui. Esse cliente, ele gastava de energia elétrica R$ 8.200 mês e por ano R$ 99.000. Quando ele colocou o LED, ele foi para 2.700, ou seja, 33 anos, uma economia de R$ 5.000, ou seja, uma economia anual de R$ 65.000. O payback desse investimento era de 2,7 anos, isso considerando o quilowatt-hora 35 centavos, e essa indústria trabalhava 24 horas por dia. Como a luminária nesse caso, a luminária vai durar 5,7 anos, a economia abatendo o investimento é de R$ 193.000, ou seja, eu paguei o investimento e sobrou R$ 193.000 depois de 5,7 anos. Só que aconteceu uma coisa, a energia subiu. Então, o quilowatt já não era mais, dessa indústria não era mais 35, foi para 55. Então, quando ele fez o investimento foi em 2014. Hoje, a economia mensal dele é de 8.600 e anual de 103. O retorno do investimento é de 3,9. E a economia que ele vai ter durante 3,9 anos é de R$ 408.000. Se eu falar que você tem uma linha de crédito que financia você em 36 vezes, tá certo que você vai ter que colocar aí os juros do dinheiro, talvez o payback aí não seja 1,7, mas seja 2, ainda é muito positivo. Além de ser bom a decisão por trocar, nesse caso, se você financiar por 36 meses, o seu cliente vai ter caixa positiva, ou seja, ele vai pagar menos pela parcela do CAPEX do que ele está pagando de energia elétrica, ou seja, vai sobrar dinheiro no caixa. Aqui a nível de residencial, a gente fez esses slides para trazer um pouco. Então aqui é um LED de 5 watts, vida, e aqui nós estamos falando, né, das economias, né, desse LED, né? Então, quanto que ele consome de energia durante um ano. Enfim, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que tem muito dinheiro que nós estamos desperdiçando, estamos pagando muito para o consumo, né, e menos para o ativo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: é mais barato você comprar um produto que gaste menos do que manter um que gaste mais. Ou seja, o investimento do produto comparado ao que ele gasta na vida dele representa 20%. O grande problema do produto não é o que ele custa, é o que ele consome. Nós temos que mudar o olhar. Quanto que isso vai consumir por tanto tempo? E aí vai valer a pena você gastar um pouquinho a mais no investimento para evitar esse consumo. Aqui é simples, né? Aqui a gente fala da evolução da lâmpada, né? O quanto cada uma delas gera de benefício. E eu não tenho dúvida, não porque nós estamos no setor, mas
renováveis, e não porque também o Carlos está aqui, com eólica, com solar. A solução, ela está na inteligência de como você alocar os recursos. E nós entendemos que alocar recursos eficientes, ou tanto de consumo como de geração, é uma tendência sem volta, tá certo? Então, nossa proposta é que você repense e passe a usar lâmpadas LED. Muito obrigado.